Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vocês teriam aula de História, mas hoje vocês deverão estar realizando a avaliação de História do Paraná disponível no Google Sala de Aulas. E também faremos algumas revisões de gramática no caderno de português. Esses assuntos vocês já estudaram, nós já fizemos no primeiro bimestre. A professora está colocando aqui para dar uma treinada e uma relembrada. E no decorrer das semanas, a professora vai passando mais revisões de conteúdos que foram trabalhados no decorrer do ano, certo? Então, nessas imagens que a professora vai colocar no vídeo, eu quero que vocês pausem depois para estarem anotando essas atividades no caderno e realizando todas elas, tá? Então, quando vocês abrirem o caderno de português, eu quero que anotem o cabeçalho com a data certinho. E aí sim, tudo que está no vídeo, realizando cada uma delas, tá? Então, prestem atenção. Número 1, circule a sílaba tônica das palavras e escreva se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Primeiro, sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Lembra que a professora sempre fala que quando vocês tiverem dúvidas, pronuncie a palavra para vocês tentarem distinguir qual é a sílaba mais forte. E a dica mais importante também é que sempre quando tiver um acento naquela sílaba, significa que aquela é a sílaba mais forte da palavra, tá? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, essas são as classificações de sílabas tônicas. Oxítona significa quando a primeira sílaba é a mais forte, contando de trás para frente, tá? Paroxítonas, quando a sílaba mais forte é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba mais forte for a antepenúltima, sempre contando de trás para frente. Então, nessa atividade, além de vocês circularem qual é a sílaba mais forte, ao lado vocês têm que escrever se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Número 2, classifique as palavras quanto ao número de sílabas e tonicidade. Então, nessa atividade eu até coloquei um exemplo. Então, macaquinho. Macaquinho tem 4 sílabas, então ela é polissílaba. E eu coloquei que ela é paroxítona. Então, lembra lá, oxítona, última sílaba, mais forte no caso. Paroxítona, penúltima sílaba mais forte. E proparoxítona, antepenúltima mais forte, tá? Então, ali, chinelo, você vai contar quantas sílabas tem. Chinelo, 3, então ela é trissílaba. Então, vamos lá. Monossílaba, palavras com uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. Polissílaba, 4 ou mais sílabas. Então, nessa atividade, vocês têm que fazer duas coisas. Colocar a classificação das sílabas e também a classificação da sílaba tônica, ok? Número 3, circule os encontros vocálicos. Então, os encontros vocálicos são os encontros de vogais. Então, por exemplo, vai. O que vocês têm que circular? O vai inteiro ou o a e o i? Nesse caso, vogal A e I. Lembra das vogais? A, E, I, O, U, tá? Então, número 3, só circular as vogais. 4, separe em sílabas e circule os ditongos. Então, vocês estão vendo ali uma sequência de palavras onde vocês vão ter que separar as sílabas e depois circular os ditongos. Quando a gente fala sobre encontro vocálico, o encontro vocálico é dividido em 3 classificações: ditongo, hiato e tritongo. Então, ditongo é quando 2 vogais elas estão juntas na mesma sílaba, Hiato é quando tem 2 vogais na palavra, só que na hora de separar, elas também ficam separadas, as vogais ficam separadas. E tritongo é quando tem 3 vogais e elas permanecem na mesma sílaba, tá? Então, ali, por exemplo, na letra A, vocês vão ter que separar a palavra patrão e circular o ditongo dela, beleza? Número 5, circule as palavras com hiato. Então, lembra que a professora falou que hiato é quando tem 2 vogais em sílabas separadas. Nessa atividade tem várias palavrinhas e algumas delas
são hiato, nem todas. Você vai ter que tentar descobrir quais delas são hiato e circular a palavra que é hiato, tá? Número 6, circule os tritongos das palavras. Tritongo, 3 vogais na mesma sílaba. Então, você vai circular qual é o tritongo das palavras. Número 7, coloque as palavras abaixo no lugar correto. Então, tem várias palavrinhas e vocês vão colocar quais delas são ditongo, quais hiato e quais tritongo. Bem facinho. Número 8, separe em sílabas e circule os encontros consonantais. Então, novamente, 2 coisas para fazer. Primeiro, separar em sílabas e depois circular qual é encontro consonantal. Encontro de 2 consoantes. Consoantes são todas as letras do alfabeto, tirando as vogais, tá? E a última, dígrafo, é a união de 2 letras que representam um único som. Então, dígrafos são palavras com SS, então SS faz um único som, RR, NH, LH, SC, GU, QU, isso são dígrafos, tá? Então, na número 9, vocês vão circular os dígrafos das palavras, 2 letras que juntas fazem um único som. Bem fácil, conteúdos que vocês já estudaram lá no primeiro bimestre. A professora colocou aqui para vocês relembrarem. E como eu falei, no decorrer a gente vai relembrando mais algumas coisas importantes para finalizar o ano. Beleza? Boa prova, pessoal! Caprichem nessa atividade e qualquer dúvida a professora estará à disposição. Beijos, bom final de semana!